Aos 34 anos, Nacho Fernandes tomou uma decisão que poucos esperavam. Um jogador símbolo da lealdade, do silêncio e da entrega total ao Real Madrid, de repente, escolhe sair do palco onde construiu tudo. Mas por que agora? O que realmente aconteceu nos bastidores? Durante anos, Nacho foi o homem invisível, que resolvia crises, aceitava o banco, engolia frustrações e aparecia quando ninguém mais queria a responsabilidade. Contudo, insiders revelam que a paciência tem limite e que palavras duras, promessas quebradas e escolhas internas começaram a corroer a confiança. Testemunhas lembram de reuniões tensas, conversas cortadas a meio e um capitão que já não se sentia ouvido. O gesto final pareceu calmo, quase elegante, mas o silêncio, dizem, escondia feridas antigas. E é aí que tudo começa a fazer sentido. E assim entramos na lista. 5 nomes, 5 histórias que explicam por que Nacho nunca foi apenas o reserva ideal. Quer continuar com a parte seguinte, número 5? Número 5. Sérgio Ramos. Durante muitos anos, Sérgio Ramos foi o rosto da autoridade no vestiário do Real Madrid. Capitão absoluto, voz dominante, líder natural. Para Nacho Fernandes, porém, essa liderança teve um preço silencioso. Aos olhos do público, os dois representavam união e espírito madridista. Nos bastidores, a dinâmica era bem mais complexa. Insiders contam que Nacho sempre respeitou Ramos, mas nunca se sentiu verdadeiramente parte do núcleo de decisões. Em momentos cruciais, quando a defesa sofria alterações ou quando erros precisavam ser discutidos, a palavra final raramente passava por ele. Testemunhas lembram que, após partidas difíceis, Ramos assumia o discurso público, enquanto Nacho absorvia críticas internas sem direito de resposta. Não havia gritos, não havia escândalos, apenas hierarquia rígida e silêncio imposto. O episódio mais citado aconteceu numa temporada marcada por lesões defensivas. Nacho foi chamado às pressas, jogou fora de posição e segurou a linha defensiva em jogos decisivos. Mesmo assim, relatos indicam que numa reunião fechada, o mérito foi atribuído à estrutura criada pelo capitão. Nacho ouviu, calou e saiu antes do fim. Pequeno gesto, grande impacto. Insiders afirmam que foi ali que algo quebrou. Não por inveja, mas por desgaste emocional. Nacho não queria protagonismo midiático, queria reconhecimento interno. Em conversas privadas, teria desabafado que se sentia útil apenas quando faltava alguém, nunca como peça central do projeto. O auge da tensão veio quando decisões defensivas foram tomadas sem consultá-lo, mesmo sendo um dos jogadores mais experientes do elenco. Para alguém que passou toda a carreira aceitando o papel que lhe davam, aquela exclusão foi devastadora. A confiança no discurso de família começou a ruir. Curiosamente, nunca houve confronto direto. Ramos seguiu líder. Nacho seguiu profissional. Mas as cicatrizes ficaram. E segundo pessoas próximas, esse foi o primeiro nome que Nacho guardou em silêncio quando começou a pensar em partir. Número 4. Carlo Ancelotti. Quando Carlo Ancelotti regressou ao Real Madrid, trouxe consigo calma, experiência e uma gestão humana elogiada por quase todos. Para Nacho Fernandes, porém, essa segunda passagem de Ancelotti teve um lado menos visível, feito de promessas implícitas, expectativas não cumpridas e um sentimento crescente de estagnação. Insiders relatam que, no início, Nacho acreditou que finalmente teria estabilidade. O treinador valorizava a experiência, falava em meritocracia e garantia que todos seriam importantes ao longo da temporada. Nos treinos, Nacho era elogiado pela versatilidade, pela leitura tática e pela postura exemplar. Mas quando os jogos decisivos chegavam, o cenário repetia-se. Banco, improvisações, escolhas previsíveis. Testemunhas lembram de um episódio específico antes de um clássico europeu. Nacho havia sido titular em jogos consecutivos com boas atuações. No último treino, recebeu indicações como se fosse começar. Horas antes da partida, a decisão mudou. Nenhuma explicação direta. Apenas opção técnica. Para um jogador habituado ao silêncio, aquela ausência de diálogo foi mais dolorosa do que a reserva em si. Pessoas próximas afirmam que Nacho nunca questionou Ancelotti publicamente, mas em privado começou a demonstrar frustração. Não por não jogar sempre, isso ele aceitava, mas por sentir que o seu compromisso não alterava o destino final. Era o primeiro a ser chamado em emergências e o primeiro a ser esquecido quando tudo voltava ao normal. O momento de maior impacto ocorreu numa fase decisiva da temporada, quando Nacho acreditava ter conquistado confiança suficiente para um papel mais claro.
Em vez disso, viu a defesa ser reorganizada sem que o seu nome fosse considerado. Segundo um insider, Nacho teria dito apenas uma frase curta após o jogo: "Agora entendi". Não houve discussão, houve resignação. Com Ancelotti, Nacho aprendeu que respeito nem sempre significa prioridade e que, mesmo sendo confiável, isso não garante espaço quando o projeto tem outras estrelas. Essa constatação acelerou um pensamento que já crescia há meses. Talvez a lealdade tivesse chegado ao seu limite. Número 3. Éder Militão. Quando Éder Militão chegou ao Real Madrid, poucos imaginavam que a sua ascensão teria um impacto tão direto na trajetória de Nacho Fernandes. No início, a relação foi cordial. Nacho via Militão como um talento em crescimento, alguém que precisava de tempo, erros e paciência. O problema é que esse tempo nunca foi distribuído de forma igual. Insiders relatam que, mesmo em fases de instabilidade defensiva, Militão continuava a receber confiança total. Erros eram tratados como parte do processo. Já Nacho, quando falhava, sentia o peso imediato da consequência. Testemunhas lembram de jogos em que Militão cometeu falhas decisivas e manteve a titularidade, enquanto Nacho, após uma atuação discreta, voltava ao banco sem explicações. A tensão não nasceu de rivalidade pessoal, mas de comparação constante. Nos treinos, Nacho era visto como mais disciplinado taticamente, mais comunicativo e mais confiável em jogos de pressão. Ainda assim, o projeto apontava para Militão como o futuro. E Nacho começou a perceber que naquele futuro não havia espaço real para ele. Um episódio específico marcou essa virada. Após uma sequência de jogos sólidos de Nacho como titular, Militão regressou de lesão. A decisão foi imediata: mudança na defesa. Pessoas presentes afirmam que Nacho soube da escolha minutos antes da divulgação oficial. Nenhuma conversa, nenhuma transição gradual, apenas substituição direta. Insiders dizem que foi nesse momento que Nacho sentiu algo diferente. Não raiva, não inveja, mas invisibilidade. Ele já não competia por rendimento, mas contra uma narrativa. Militão representava investimento, idade, projeção. Nacho representava segurança. E segurança raramente vem de futuro. Em conversas privadas, Nacho teria desabafado que se sentia preso entre a necessidade e o descarte. Era chamado quando o sistema precisava de equilíbrio, mas afastado quando o plano voltava ao normal. Militão nunca provocou, nunca confrontou, mas a simples preferência institucional foi suficiente para criar uma fratura silenciosa. Esse foi o terceiro nome que reforçou uma certeza dolorosa. No Real Madrid moderno, lealdade e entrega já não eram critérios decisivos. Número 2. Florentino Pérez. Poucos nomes pesam tanto no Real Madrid quanto Florentino Pérez. Visionário para uns, implacável para outros. Para Nacho Fernandes, Florentino sempre representou a figura distante que decide destinos sem precisar explicar sentimentos. E foi justamente essa distância que, com o tempo, se transformou numa ferida profunda. Insiders afirmam que Nacho acreditou durante anos que a sua trajetória exemplar seria reconhecida institucionalmente, não com campanhas publicitárias, mas com respeito, continuidade e um papel claro no projeto. No entanto, à medida que novas estrelas chegavam e jovens promessas eram promovidas, Nacho começou a sentir que o clube já não o via como parte do futuro, apenas como uma solução temporária. Testemunhas lembram de momentos simbólicos, renovações adiadas, conversas que nunca avançavam, propostas que chegavam tarde demais. Enquanto outros jogadores recebiam sinais claros de confiança, Nacho permanecia num limbo silencioso. Pessoas próximas dizem que ele nunca pediu privilégios, mas esperava no mínimo transparência. O episódio mais citado ocorreu numa fase em que Nacho estava disposto a renovar com condições mínimas. Segundo relatos, a resposta foi fria, quase protocolar. O clube avalia ano a ano. Para alguém que dedicou toda a carreira à instituição, aquela frase soou como uma sentença. Não havia espaço para emoção, apenas estratégia. Insiders revelam que Nacho saiu dessa conversa transformado. Não discutiu, não reclamou, mas começou a preparar-se mentalmente para o fim. Pela primeira vez, considerou seriamente que o Real Madrid, o clube da sua vida, já não precisava dele como pessoa, apenas como peça descartável. Florentino nunca atacou Nacho, nunca o desrespeitou diretamente, mas foi justamente essa frieza calculada que causou mais impacto. No futebol moderno, decisões são números, idades, projeções. E Nacho percebeu que nesse tabuleiro, a sua história já não tinha peso suficiente. Esse foi o golpe mais duro até então.
e deixou uma pergunta inevitável no ar. Se nem a lealdade absoluta garante lugar, o que resta a um jogador como Nacho? Número 1, Real Madrid. No topo desta lista não está um jogador, não está um treinador. Está a instituição que moldou toda a vida de Real Madrid. Para Nacho Fernandes, este foi o conflito mais doloroso, porque não teve rosto, nem voz, nenhum momento específico para explodir. Foi um desgaste lento, contínuo, quase invisível. Insiders afirmam que Nacho sempre acreditou no discurso do clube. Compromisso, mérito, história. Cresceu em Valdebebas com a ideia de que quem respeitasse o escudo seria respeitado de volta. Durante anos, isso pareceu verdade. Ele aceitava tudo, mudanças de posição, banco, jogos decisivos sem preparação. Sempre pronto, sempre calado, sempre leal. Mas o Real Madrid mudou. E Nacho percebeu isso antes de muitos. O clube passou a funcionar como uma máquina de ciclos curtos, onde passado pesa pouco e futuro vale tudo. Testemunhas relatam que, internamente, Nacho já não era visto como um dos nossos, mas como o recurso seguro. Alguém útil quando algo falha. Alguém facilmente substituível quando tudo corre bem. O momento simbólico foi silencioso. Não houve discussão nem despedida dramática. Apenas a sensação de que, mesmo sendo capitão, a sua voz já não ecoava. Decisões estratégicas eram tomadas sem consideração emocional. A sua história não entrava nos relatórios. Apenas idade, perfil e projeção. Pessoas próximas dizem que Nacho sentiu uma traição diferente das outras. Não pessoal, mas ideológica. O clube que pregava valores acima de nomes tornara-se exatamente o oposto. E isso partiu algo dentro dele, porque não havia como discutir com uma entidade. Não havia como pedir explicações ao sistema. Quando decidiu sair, Nacho não chorou, não gritou. Apenas aceitou que a sua visão de casa já não existia. E que ficar significaria trair a si mesmo. Esse foi o verdadeiro rompimento, não com pessoas, mas com a ideia de pertencimento. O momento mais chocante da história de Nacho Fernandes não aconteceu em campo. Aconteceu longe das câmaras, numa conversa curta, quase banal. Insiders revelam que semanas antes da decisão final, Nacho ouviu uma frase que mudou tudo. Se ficares, não podemos prometer nada. Não era uma ameaça. Era pior. Era indiferença. Testemunhas afirmam que naquele instante, Nacho percebeu algo brutal. O seu maior valor para o clube sempre foi a ausência de conflito, o silêncio, a capacidade de aceitar tudo. E, paradoxalmente, isso transformou-se na razão pela qual nunca foi prioridade. Quanto mais ele aguentava, menos indispensável parecia. O twist veio quando, ao comunicar a saída, a reação interna foi surpreendentemente fria. Não houve tentativa real de convencimento, nenhuma proposta de última hora, apenas compreensão protocolar. Para Nacho, isso confirmou a suspeita mais dolorosa. O clube já tinha feito o luto antes mesmo de ele partir. Pessoas próximas dizem que ao sair da reunião, Nacho não sentiu raiva. Sentiu alívio, como alguém que finalmente entende que lutar contra o sistema seria inútil. O choque não foi a saída em si, mas a constatação de que a sua presença já não fazia diferença emocionalmente. Esse foi o verdadeiro escândalo. Não houve traição explícita, houve normalização da perda. E isso, para alguém que deu tudo, foi mais devastador do que qualquer conflito público. A saída de Nacho Fernandes deixou um vazio que não aparece nas estatísticas. Não foi a perda de um craque mediático, mas a despedida de um tipo de jogador cada vez mais raro. Alguém que acreditou que o futebol ainda recompensava caráter, paciência e entrega silenciosa. As consequências não foram imediatas, mas profundas. Hoje, Nacho surge mais leve, distante da pressão constante de provar o seu valor a cada semana. Pessoas próximas dizem que ele recuperou algo que havia perdido há anos: a sensação de escolha. Pela primeira vez, decidiu por si, não por necessidade. O Real Madrid seguiu em frente como sempre faz. A máquina não para. Mas ficou a pergunta que poucos ousam fazer: quantos Nachos o futebol moderno ainda consegue sustentar? O caso expõe uma verdade incômoda. A glória é reservada aos que brilham. As sombras engolem os que sustentam. E muitas vezes são esses últimos que pagam o preço mais alto emocionalmente. Nacho não saiu derrotado. Saiu lúcido, com a consciência de que permanecer teria significado desaparecer aos poucos. A história dele mostra que lealdade absoluta pode tornar-se invisibilidade. E que num futebol cada vez mais rápido e calculado, o silêncio nem sempre é virtude. Às vezes é sentença. No fim, Nacho Fernandes não perdeu o clube da sua vida. Foi o clube que perdeu alguém que nunca fez barulho, mas sempre esteve lá quando tudo podia ruir.